Olá, tudo bem? Muito bom ter você com a gente aqui no Última Análise da Gazeta do Povo. Após a maior operação contra a lavagem de dinheiro já realizada no país nesta quinta-feira, o ministro da Fazenda, Fernando Haddad, encontrou um culpado surpreendente para o avanço do crime organizado. Segundo ele, a culpa é da polêmica criada em torno da fiscalização do PIX no início do ano pelo deputado federal Nicolas Ferreira. Na visão de Haddad e da Receita Federal, após o governo recuar nas medidas de monitoramento do PIX, o campo teria ficado aberto para algumas fintechs atuarem como um banco paralelo do crime organizado. Qual é essa lógica do ministro? Será que a controvérsia em torno do PIX impediu mesmo o governo de fiscalizar as fintechs? As estruturas de fiscalização são, assim, tão frágeis? Bom, para esse e outros temas de relevância no noticiário nacional desta quinta-feira, convido você a acompanhar a gente a partir de agora no Última Análise, que está começando. E tem aqui no estúdio a presença do Francisco Scorsin. Tudo bem, Scorsin? Bem-vindo. E saúdo também, lá no telão com a gente, o ex-ministro, empresário Antônio Cabreira. Tudo bem, Cabreira? Bem-vindo. Boa noite, Marcos. Prazer muito grande estar com vocês hoje aqui. E André Marcília. Salve, Marcília. Tudo certo? Salve Tosi, Scorsin, ministro, prazer estar aqui com todos vocês. Pois olha, mais de 1.400 policiais cumpriram hoje em 10 estados brasileiros mandados de busca e apreensão contra empresas que serviam de fachada para lavar dinheiro da organização criminosa PCC. A Operação Carbono Oculto foi classificada como a maior já deflagrada contra o crime organizado no país e revelou que os bandidos sofisticaram a lavagem de dinheiro, se tornando proprietários de usinas de combustíveis, redes de postos de gasolina, instituições bancárias e até fundos de investimento. Chama a atenção nos bastidores a disputa política pelo crédito desse golpe contra o crime organizado. A Polícia Federal e o Ministério Público de São Paulo marcaram entrevistas separadas em locais diferentes, no mesmo horário, sobre o mesmo tema. O movimento do governo federal para tomar para si o protagonismo da operação incomodou o governador paulista Tarcísio de Freitas, que divulgou um vídeo nas redes sociais dizendo que a operação contra o PCC teve suas raízes no trabalho de inteligência da polícia paulista, que identificou postos de combustíveis e usinas de álcool usados pelos criminosos já há quase um ano atrás. Veja o que disse Tarcísio de Freitas. Olha, vocês estão lembrados desse debate que aconteceu lá no CEO Conference do Itaú? O que me preocupa no crime organizado? Quando a gente vê que um PCC tem 1.100 postos de gasolina. A gente tem dito que aqui em São Paulo o crime organizado não vai ter vez, e não vai ter mesmo. Na época, essa declaração repercutiu muito, porque escancarou um problema: a infiltração do crime organizado no setor de combustíveis. Eles estão lavando dinheiro e drenando a competitividade de quem joga a regra do jogo. Um grande trabalho de inteligência começou a partir daí, que envolve o GAECO aqui de São Paulo com as polícias, e esse trabalho se espalhou para o Brasil inteiro. Esse trabalho envolveu o Ministério Público Federal, Receita Federal, Receita Estadual, a Polícia Federal, e hoje está sendo deflagrada a maior operação do gênero no setor de combustíveis, que é a Operação Carbono Oculto. A gente está falando aí de sonegação fiscal e a gente está falando principalmente de lavagem de dinheiro para o crime organizado. Combustível que era internalizado de forma fraudulenta, transformado, adulterado e que servia para lavar o dinheiro obtido pelo tráfico internacional de drogas. É um grande passo que está sendo dado e não será o único. Já entramos no setor de transporte, estamos entrando no setor de combustíveis e outras medidas precisam ser tomadas, inclusive no âmbito do Congresso, com a aprovação da lei do devedor quanto mais. E se a gente trabalhar em conjunto, nós vamos derrotar o crime organizado e essa é uma grande contribuição que a gente pode dar para a sociedade. Está aí, essa é uma primeira polêmica envolvendo o tema, mas tem outras. Vamos nos concentrar, por enquanto, na paternidade do combate aos tentáculos do crime organizado, que se espraiou até por usinas, fundos de investimento e instituições bancárias. Assim como o governador Tarcísio de Freitas, o presidente Lula reivindicou também a paternidade pelo golpe contra o PCC. Disse que foi, aspas, a maior resposta do Estado brasileiro ao crime organizado de nossa história até aqui. É fato que as polícias atuaram em cooperação nessas operações deflagradas hoje. Mas aí eu pergunto, começo conversando aqui com o Scorsin, a briga pela paternidade é legítima quando está só no começo de um desmantelamento, de um suposto desmantelamento de um esquema muito grande, muito gigantesco, espalhado pelo país?
É legítima essa briga pela paternidade e faz parte do jogo político agora, principalmente que nós estamos nos aproximando do calendário eleitoral. Já se esperava isso? E isso, de certa forma, também pode prejudicar o trabalho de investigação. Se essa disputa começar a crescer muito, quem vai gostar da disputa é o próprio crime organizado, né? Sim. Eu acho que primeiro tem um problema estrutural, né? Do fato e que isso já se vem falando disso há muito tempo. O próprio governo federal atual tenta criar, mas não tem nem credibilidade nem legitimidade, né? Porque historicamente nunca se preocupou demasiadamente com esse tema, que é o mais importante para a população brasileira em todas as pesquisas, que é o fato de que é um crime organizado que tem tentáculos por todos os estados e por outros países, e portanto isso obriga que você tenha uma força-tarefa nacional, e de acordo com a estrutura do Estado brasileiro, isso tem de vir com algum tipo de operacionalização vinda pela Polícia Federal, enfim, os Ministérios Públicos Federais junto em combinação com os Ministérios Públicos Estaduais. O Ministério Público de São Paulo, ele é acho que é o mais antigo a combater, né? Você tem alguns até documentários dos promotores que há longos anos fazem esse trabalho e vivem uma vida de quase que de presos, porque não conseguem ter uma vida constantemente acossados pelo crime organizado. Então você tem movimentos, digamos assim, de tentativa de combate, mas nunca houve essa coordenação. E as tentativas de se criar essa coordenação esbarram aí no outro ponto, que é a dimensão do fato de que nós estamos num contexto de uma fragilidade institucional tão grande que se cria um estado permanente eleitoral, né? As forças políticas elas não conseguem se estabilizar o suficiente para que a gente consiga separar as atuações de Estado de atuações de governo, né? Então aquilo que deveria ser algo permanente de Estado acaba sendo tratado como se fosse uma ação de um governo que, de repente, conseguiu fazer algo que nenhum outro conseguiu fazer, o que é uma grande mentira, né? Essa operação de hoje não seria possível sem o trabalho de anos do Ministério Público, do GAECO paulista, com a Polícia Paulista. A Polícia Federal ela entra depois. As três operações que foram feitas hoje, a de São Paulo é a mais consistente, a que tem mais alcance, inclusive em termos monetários. Então essa confusão que se dá, né, entre o plano eleitoral é perfeitamente esperado, mas é profundamente lamentável, né? Porque é óbvio que isso joga contra, isso atrapalha, né? No instante que você tem, um vai falar lá, e o outro vai falar lá, e o outro quer ser o pai da criança, e o outro ser o pai da criança. Quando a coisa mal está começando, de fato, né, é um péssimo sinal de que a coisa não vai acabar muito bem. Então a gente tem dois pontos, né? Aonde isso vai dar e de onde isso vem, para poder entender o que acontece. E é bom lembrar que, em termos eleitorais, a esquerda vai ter uma dificuldade muito grande de ganhar os louros disso, por mais que se esforce. Porque até anteontem o Lula estava defendendo o assaltante de celular, porque rouba para tomar uma cervejinha. Desde sempre, historicamente, é uma defesa do ladrão como se fosse o oprimido, né? Tá aí cheio de juízes esquerdistas soltando preso em audiência de custódia por mais de 80 vezes, porque não tem prova de que ele vai voltar a delinquir no dia seguinte. Então, historicamente, isso no imaginário do brasileiro, né, a defesa, entre aspas, do bandido está muito mais associada à esquerda do que à direita. A mudança, o cavalo de pau eleitoral para tentar defender essa pauta vai depender de ter resultados concretos para apresentar. Acontece que esses resultados eles se sustentam só no discurso. Quando você vai ver exatamente o que o governador Tarcísio fez agora de colocar historicamente, desde maio eu já estava falando disso, isso é uma operação que já vem de longa data, quem que de fato combate o crime organizado, o discurso todo, desde o surgimento da nova direita, é muito focado, né? Tá cheio de policial, cheio de bombeiro sendo eleito pelas hostes da direita. Então é uma luta muito árdua, né, para o PT, e ele só tem o discurso eleitoral para poder apresentar nesse momento. Não é à toa que quando na reunião, na entrevista coletiva do governo federal, não estava só a Polícia Federal, né? Você tinha o ministro da Economia, o Haddad, que não tinha nenhuma necessidade de estar lá, e o próprio Sidônio Palmeira, que é o publicitário lá com status de ministro, né? Ou seja, é uma grande campanha eleitoral antecipada, porque no fundo nós estamos vivendo uma campanha eleitoral permanente, né? As forças políticas não têm estabilidade suficiente para separar o que é uma política de Estado e uma política de governo, e todo mundo perde com isso. Queria ouvir o ministro Cabreira, suas impressões, Cabreira, sobre essa operação e até o que disse também já o Scorsin, explorando um pouco do contexto e da disputa política em torno do combate ao crime organizado no país. Quem faz o quê, quem faz melhor, quem vai enfrentar, quem vai agir? Bom, antes de mais nada, né, Marcos, é lamentável essa disputa política por um tema que hoje é a pauta principal de preocupação da população brasileira. O que eu acho interessante disso tudo, eu fico imaginando se algum estrangeiro hoje estivesse assistindo aqui o último análise, né, Marcos, o que ele ia pensar?
que o Brasil realmente é um país extremamente violento, é um país que não tem solução, e essa não é a realidade. Esse é o primeiro ponto que eu queria colocar. O problema do Brasil é uma crise de criminalidade, é uma crise de impunidade. O momento em que nós chegamos, ele é resultado de uma sequência de decisões erradas tomadas no passado. E nesse retrospecto, eu não vejo aqui em nenhum ponto onde o partido que hoje governa esse país possa ter alguma coisa a contribuir no combate à criminalidade. O PT e os seus partidos aliados, eles sempre foram a favor do criminoso, não da punição do criminoso, sem nenhuma preocupação à vítima de uma maneira geral. Até uma coisa interessante, o presidente tem colocado muito essa questão aí da soberania. Essa operação que a gente viu hoje, talvez não tenha nenhum atentado maior à nossa soberania, e eu, como brasileiro, sinto isso, me entristeço com isso. Você vê as dimensões da operação, o número de policiais, o número de estados que estão envolvidos. Estima-se, por exemplo, que 30% dos postos de combustíveis aqui do estado de São Paulo, eles estão aí, em alguma maneira ligados a essas fraudes econômicas, ambientais. É uma coisa assim inacreditável a dimensão em que isso acabou tomando. Então, na minha opinião, aliás, eu queria só fazer um comentário interessante, Marcos, essa questão da paternidade. A gente tem que primeiro reconhecer, sem nenhuma aqui viés político, que realmente o governador Tarcísio ele tem comentado sobre isso. Até me espantava, porque eu sou do agronegócio, a concorrência desleal que se fazia com o setor sucro-alcooleiro e a demora até se iniciar essa operação. Agora talvez a gente possa entender, porque é uma operação realmente gigantesca. Mas eu acho interessante que há pouco tempo atrás, o governo dos Estados Unidos, por isso que a gente está comentando essa questão da soberania, ele mandou aqui um representante ao Brasil para que essas organizações, como o Primeiro Comando da Capital ou o Comando Vermelho, elas fossem reconhecidas como organizações terroristas. E o governo atual, ele não concordou com essa sugestão. Inclusive, esse foi um dos pontos de distensão entre o Brasil e os Estados Unidos. Quando eu vejo uma operação com essa dimensão, e até mesmo se você buscar a classificação da ONU, o que é uma organização terrorista, onde você cria terror no público, na população em geral, era isso que estava acontecendo. Se você vê os depoimentos, proprietários rurais, eles eram obrigados a vender as suas fazendas. A lista ela é imensa em relação a isso. Então começa por aí, o próprio governo federal deixando de reconhecer isso. E nesse ponto, quem domina a linguagem vai dominar esse debate. Uma coisa, assim, para mim é uma piada pronta esse combate. Nesse ponto, você comentou, eu tenho certeza que a gente vai comentar isso um pouco mais adiante, o ministro da Economia vem fazer uma defesa do governo numa questão criminal. O que nós estamos tratando aqui são das páginas policiais. Quem deveria estar na vitrine era o ministro da Justiça e não o ministro da Economia. Então você vê como o governo federal está totalmente desarticulado. Aliás, quero fazer aqui um adendo, tá, Marcos? Se ele realmente estiver interessado em combater o crime organizado, mais uma vez, aqui o meu comentário a respeito, quem domina a linguagem domina o debate. Crime organizado. A impunidade no Brasil chegou a tal ponto que a complacência nossa foi tão extensa que o crime até teve oportunidade de se organizar. Uma coisa até interessante em relação a isso. Mas eu estou dizendo tudo isso porque a gente tem visto aí diversas decisões, mas eu não sei se vocês se lembram agora daquele último dado do Fórum Brasileiro de Segurança Pública, e ele dizia o seguinte, isso eu estou dizendo para um país que vai realizar a COP30. Hoje, nesse exato momento aqui do último análise, 270 dos 772 municípios da Amazônia Legal, elas estão sob uma presença agressiva de facções criminosas, tanto do Comando Vermelho como do Primeiro Comando da Capital. Ou seja, o que o governo federal está fazendo num caso como esse? É um negócio inacreditável. De um ano para outro, segundo os dados desse fórum, você teve um aumento de 46% na presença dessas facções criminosas nos municípios da Amazônia. Então, um país que vai realizar a COP30, que é a vitrine atual do governo federal, por que não combater esse crime organizado? Nada tem feito sobre isso. Então, essa situação hoje, e mais e poderia citar aqui outros exemplos, essa insegurança na Amazônia é um retrato claro
dessa falta de agilidade e de ação do governo federal contra essa questão da criminalidade e tomando conta da nossa economia, dos setores legais, com essas atividades criminosas. Marcília, o Cabreira colocou o ponto ali do crime organizado versus, ele não disse isso, mas eu completo, versus Estado desorganizado, né? Aí a coisa não tem como andar bem para a sociedade. Aliás, só uma coisa interessante, essa questão do crime organizado, só fazendo um pequeno adendo aqui, Marcos, é o seguinte, há diversos estudos que se você quer preservar o meio ambiente, isso está associado à taxa de criminalidade. Eu sei disso que eu participei recentemente de um fórum, por exemplo, no Gabão, e há diversos estudos feitos sobre isso. A maneira que o Gabão, por exemplo, ele tomou para evitar abate clandestinos de elefantes, preservação do meio ambiente, foi combater aquelas gangues. Ele chegou à conclusão, e isso é óbvio, é um resultado até infantil, que se você não combater essa criminalidade, essas organizações criminosas, você não vai conseguir ter segurança e você não vai conseguir preservar o meio ambiente. Então, nesse ponto, eu até queria fazer um adendo aqui, colocando um pitaco aqui nesse debate. Me impressiona, novamente dizendo, no ano da COP30, eu não vejo nenhuma organização ambiental, esses ativistas, ninguém associar esse descontrole no cuidado ambiental com essa presença criminal. Porque o criminoso, ele não está nem aí em relação ao desmatamento, em relação à contaminação das nossas nascentes. Então, se nós quisermos soberania nacional sobre a Amazônia, sobre todo aquele patrimônio que pertence a nós brasileiros, nós precisamos urgentemente combater o crime organizado que está naquela região. Sem o combate ao crime organizado, ninguém, nem o melhor ministro do meio ambiente nesse país vai conseguir algum avanço na proteção ambiental do Brasil. Marcília? Pois é. Bom, o Cabreira falou bem, né? Essa questão do ministro da Economia falando em pitaco, né? Meteu o pitaco aí onde não é chamado, né? E se o ministro da Justiça devia estar atrás disso. Mas o problema é que a gente não tem um ministro da Justiça, né? A gente tem um puxadinho ali, foi colocado no ministro da Justiça, que veio deram um triplo carpado, colocaram o ministro da Justiça, que não tem a menor condição, a meu ver, de estar lá, e assim como também na economia, uma coisa, né? O Haddad está ali, enfim, eu acho que nem ele sabe muito bem por quê. Eu acho que o ponto aqui que me parece sobre essa questão da paternidade mais grave, né, é como nós temos no governo pessoas que têm uma visão mesquinha a respeito do que é o Estado, né? Então, uma coisa é o Estado, outra coisa é o governo. E outra coisa é você ganhar uma estrelinha, uma medalha pelo que você fez. Então, a disputa de paternidade não está nem no lugar do governo, porque a gente está vendo enfim, essas pessoas não têm, o governo está tentando se salvar, eu acho que nem essa é a questão que está em tela, mas não enxerga-se a questão do crime organizado como uma questão de Estado. Então, uma disputa entre governos ou uma disputa entre governantes está sempre nesse lugar, do governo ou da vaidade pessoal, e nunca do Estado. Esse combate ao crime organizado, ele é um combate abstrato. Aliás, o crime só conseguiu se organizar porque o crime talvez tenha uma visão de Estado maior do que a dos governantes. Eles olham uns para os outros e falam, a gente precisa se juntar, a gente precisa ter uma visão aqui planejada, a gente precisa pensar no futuro, a gente precisa olhar o passado e ver os nossos erros, não dá para um que entra aqui ficar destruindo o que o outro fez. Essa visão de Estado, entre aspas, eu acho que está muito mais presente talvez no crime organizado, e por isso que ele se organiza, do que no nosso Estado. Só para fazer uma analogia, eu vi hoje um vídeo que eu fiquei chocado e que, enfim, de alguma forma tem a ver com isso, do Toffoli dentro do STF com o Barroso, né? E o Barroso dizia que eles tinham lançado um programa, o Toffoli pediu a palavra e falou assim, olha, só para dizer, esse programa fui eu que inventei na minha gestão. Então, por uma questão de... Ele fala o seguinte, por uma questão de institucionalização, eu preciso fazer esse registro. É exatamente o contrário. A institucionalização é justamente não interessar se esse registro deve ou não ser feito. A ideia da instituição está em
a instituição está por cima das vaidades pessoais dos ministros de quem foi o inventor desse programa. E aqui é a mesma coisa. Então essa questão da paternidade só mostra, só expõe por que nós estamos desorganizados. Estamos desorganizados porque não enxergamos o país como Estado. Estamos ali como governos, então sai o governo, eu quero que se dane o que foi feito antes ou o que vai ser feito depois, só estou preocupado com o meu governo e com a minha vaidade pessoal de ser o pai da criança. Enquanto não houver uma visão de Estado para as pessoas que ocupam os cargos dentro do governo, nós sempre estaremos desorganizados. Enquanto isso, o crime poderá se organizar à vontade. Olha, uma outra forte polêmica instalada hoje após a operação de combate ao crime organizado envolve o Pix e o vídeo do deputado federal Nicolas Ferreira, que viralizou no início do ano. O secretário especial da Receita Federal, Robson Barreirinhas, disse que a lavagem de dinheiro do PCC por meio de fintechs poderia ter sido evitada se não fosse essa polêmica provocada pelo Nicolas Ferreira, porque a Receita tinha um plano preparado para impor às fintechs as mesmas normas cobradas dos bancos, mas acabou voltando atrás por causa de toda aquela controvérsia. Veja, acompanhe o que ele disse. No ano passado, depois de muito debate com o sistema financeiro, com as instituições financeiras, nós fizemos o óbvio. Publicamos uma instrução normativa estendendo às fintechs as mesmas obrigações de transparência, as mesmas obrigações de prestação de informações que todas as instituições financeiras têm há mais de 20 anos no Brasil. Publicamos essa instrução em setembro do ano passado, para valer a partir de janeiro. O que aconteceu em janeiro, todos nós sabemos. A Receita Federal recebeu o maior ataque da história dela de mentiras, de fake news, dizendo mentirosamente que aquela instrução normativa tratava de tributação de meios de pagamento. Essas fake news foram tão fortes que, apesar de todo o esforço da Receita Federal, ajudada, diga-se, pela mídia tradicional aqui do Brasil, nós não conseguimos reverter essas mentiras por conta da força de quem as impulsionava, o que já estava, inclusive, prejudicando o uso dos meios de pagamento instantâneo. Nós tivemos que dar um passo atrás e revogar essa instrução normativa. E as operações de hoje mostram quem ganhou com essas mentiras, com essas fake news: o crime organizado. As operações de hoje mostram que, independentemente das intenções, as pessoas que espalharam aquelas fake news, aquelas mentiras no início do ano, ajudaram o crime organizado. E nós temos que voltar a discutir essa regulamentação para que haja transparência em relação às fintechs. Mas nós sabemos agora o caminho. O caminho é esse. O caminho para o combate ao crime organizado é atingir o pilar financeiro dele. E isso se faz com inteligência, com dados e com cooperação entre os órgãos de Estado. E a Receita Federal está preparada, está pronta para isso, está à disposição das entidades companheiras aqui presentes. E olha, o ministro da Fazenda, o Fernando Haddad, foi na mesma linha. Ele disse que 52 bilhões de reais de organizações criminosas circularam por fintechs nos últimos 4 anos. Agora as fintechs vão ter de prestar as mesmas informações à Receita que já são cobradas dos grandes bancos, foi o que disse o Haddad. Veja só, ele escreveu o seguinte: a partir de amanhã, essas fintechs terão de prestar os mesmos esclarecimentos sobre movimentação financeira e vamos poder, a partir daí, destrinchar outros esquemas de lavagem de dinheiro com mais rapidez. E, naturalmente, vem a pergunta, né? O governo é tão frágil, mecanismos de controle são tão frágeis assim que a culpa agora é do Nicolas e daquele vídeo viral, né, reclamando do olho grande do governo em relação ao Pix. Aquilo desmontou toda uma estrutura de fiscalização e deixou correr solta a lavagem de dinheiro pelas fintechs. Parece que é um governo, desculpa, mas o nome do secretário ali é Robson Barreirinhas. É um governo de barreirinhas contra o crime organizado. O trocadilho não aguentei, viu, Scorsi? E pela lógica do companheiro ali, né, essa operação não poderia estar acontecendo, né, já que não tem a tal da instrução valendo. Como é que eles descobriram, então, que havia toda essa movimentação financeira? Ou seja, a própria lógica do negócio já não faz sentido o que ele está falando. É, obviamente, um discurso eleitoral, né, se aproveitando de algo que é muito sério
para se tentar fazer política com relação ao adversário político. Não faz sentido o que esse secretário falou ali, de achar que, se tivéssemos, poderíamos pegar antes, né? Como se em fevereiro a operação fosse acontecer, porque a instrução normativa teria entrado em vigor lá em janeiro. A segunda coisa que eu acho interessante dessa fala em particular é a confissão de como o Estado brasileiro, né, e justamente porque há essa confusão com o governo, o Estado perde toda a credibilidade em função da falta de credibilidade e legitimidade do governo. Porque este governo atual, tudo o que fez com o Estado foi torná-lo uma máquina arrecadatória. O que significa dizer que uma instrução normativa que talvez nem tivesse essa finalidade, facilmente foi vista assim pela população. E eles tiveram que recuar porque eles viram que a força do outro lado, não é a força do outro lado, é a fraqueza do seu lado. Né? Aquilo que você fala, ninguém compra mais. Né? E essa vai ser a dificuldade do governo de conseguir capitanear lucros dessas operações, quando muito do que eles fazem, no final das contas, não tem a ver com a finalidade da própria ação. O fato do ministro Haddad estar hoje participando já demonstra isso. É uma tentativa de colocar o Haddad na vitrine. É tentar cacifar o Haddad para algum tipo de... Vai saber quem vai ser, porque o PT praticamente não tem candidatos mais viáveis, né? O Haddad é meio que o que tem para hoje, né? Então é para tentar dar vitrine para que a coisa possa acontecer. Mas na prática o discurso não se sustenta por si só, né? E a dimensão eleitoral ela é muito escancarada, né? E se o Nicolas quiser se divertir, podia fazer um outro vídeo, né? E sambar em cima disso aí, porque não faz o menor sentido. Ouviu, Marcília? Marcília, de certa forma, é uma confissão do governo de que ele é um governo geleia, né? Ele se amolda conforme as circunstâncias, não tem espinha dorsal para estruturar uma forma de combater o crime organizado e defender essa estrutura. Agora vai dizer que a culpa é do Nicolas e do vídeo viral que ele fez questionando o olho grande do governo em relação ao PIX. E eu volto ao que eu disse no começo, né? Será que o governo é tão frágil assim que toda a estrutura de fiscalização dele foi por água abaixo por causa daquele videozinho de alguns minutos do Nicolas Ferreira? Claro que não, né? Isso daí a gente está diante de algo que é muito mais complexo, óbvio. Ainda que aquele vídeo fosse fake news, ainda que aquele vídeo fosse relevante, ainda que todo mundo que ouvisse o vídeo fosse completamente idiota a ponto de não conseguir discernir uma coisa da outra, ainda que tudo, ainda assim seria apenas eleitoreiro, como bem disse o Corsim. É claro que é eleitoreiro. Veja, uma das características, né, mais comuns de um discurso eleitoreiro é você reduzir a complexidade. Né? Reduzir a complexidade de um tema é uma forma de você se comunicar com todo e qualquer eleitor. Né? Isso acho que a própria esquerda concorda. Quem não se lembra, na música Haiti do Caetano Veloso e do Gil, eles falam: desconfie de todo discurso que seja fácil e rápido e vá mudar definitivamente a educação do país. E é isso, desconfie de todo discurso também do governo Lula que seja fácil e rápido deles se defenderem daquilo que supostamente foi feito contra eles. Então assim, você culpar as fake news, você culpar o vídeo do outro, você culpar algo localizável na cabeça de qualquer um, né? É isso aqui que é a culpa. É apenas isso que é o nosso problema. Apenas ele que é o nosso inimigo. Apenas isso que nós precisamos nos livrar para sermos felizes. É um discurso que é muito comum na história de governos que são populistas. Né? Por quê? Porque é isso. Você não convida a pessoa à reflexão. Você convida a pessoa à redução da reflexão a um inimigo. A redução da reflexão e da complexidade a uma coisa só. Então precisamos nos livrar do vídeo. Precisamos regular as redes. Aí seremos felizes. Precisamos nos livrar das fake news, aí seremos um país melhor, e assim por diante. O governo Lula faz isso. Isso é a grande fake news. A grande fake news do Lula é reduzir o mundo a fake news dos outros. É nesse lugar, portanto, que o governo está há anos. E, lamentavelmente, né, vamos dizer a verdade aqui, uma boa parte da imprensa embarca nesse discurso e bate palma. E bate palma porque também a redução da reflexão interessa a certa parte da imprensa que vive também de manchete de 3 linhas. Então, a verdade é essa, é que a burrice, muita gente lucra com a burrice do povo, né? Não é só o político. Então, é só isso, é eleitoreiro. Não tem nada que nos leve a concluir isso.
é só uma manchete fácil que circula pelos jornais e que circula pelos palanques desse governo, que sabe que está atirando para todo lado porque não tem o que fazer. O Lula sabe, o governo dele sabe, como bem disse o Scorsin, que não tem. Quem que é um candidato forte da esquerda? Não existe. Então, eles vão lá, colocam um Haddad numa vitrine ou outra, vão lá, colocam uma manchete ou outra, vão lá, tentam embarcar numa ou noutra canoa, porque todas as demais estão furadas. Deixa eu ouvir o Cabreira sobre esse tema, Cabreira. Parece que a culpa de tudo se resume a uma fofoca, ou uma fake news, né? Daqui a pouco vai sair a Lei Geral de Proteção do Cidadão contra a fofoca nesse governo, porque a fofoca é a origem de todos os males e tem que ser extirpada. Isso aí me lembra um pouco o meu período de criança, quando você era pego em flagrante por alguma coisa errada, você sempre queria terceirizar essa culpa e vinha com algum tipo de desculpa. Aliás, tem um velho ditado que muitos brasileiros vão conhecer que diz o seguinte, que se você realmente quiser resolver um problema, você vai achar uma maneira. Agora, se você não quer resolver aquele problema, você vai buscar uma desculpa. É isso que eu vejo, é uma desculpa infantil. Os próprios dados contradizem isso. Ora, desde 2020 se tem essa informação de que aí parece que se estima em torno de 50 bilhões de reais. Então eles têm essas informações, eles têm esses dados que poderiam, desde 2020, isso não começou agora. Então não é verdade que isso não foi combatido porque não havia essa medida. Então esse é o primeiro ponto que é preciso desmentir essa declaração do secretário. E segundo, o governo tem todos os mecanismos. Agora, ele tem trilhado um caminho que ele próprio gera uma imensa desconfiança em toda a população. A própria Gazeta fez um trabalho muito interessante que, na média, o governo Lula atual, a cada 37 dias, ele toma alguma medida para aumentar os impostos. Então está todo mundo literalmente esperando amanhã ou depois de amanhã alguma medida para se aumentar impostos. Então qualquer instrução normativa da Receita, qualquer projeto sempre vai, porque esse é o retrospecto de atuação do PT. Então nessa questão é uma desculpa que eu diria até infantil. Agora, o que me impressiona, aqui um comentário, Marcos, é a incapacidade da sociedade brasileira de se indignar com tudo isso e com esse tipo de desculpa. Porque veja, se o governo atual, se o Ministério da Justiça atual, não vou nem envolver o Ministério da Economia, porque isso aí não é a praia dele, isso aí já mostra como esse assunto, infelizmente, subiu no palanque político. Mas veja, se o governo realmente estivesse preocupado com a questão da segurança, todo dia, toda semana, você tem alguma notícia que mexe com a gente, que embrulha o estômago. Eu comentei agora há pouco, por exemplo, quando veio aquele emissário do presidente Trump aqui pedindo que fosse classificado essas organizações. O governo, de uma forma assim muito forte, ele foi contra essa... Por quê? Porque essa classificação como uma organização terrorista abre uma avenida de atuação do Brasil em relação à comunidade internacional. Porque se você quer pegar realmente o alicerce financeiro dessas instituições, você precisa de uma cooperação internacional. Classificando essas entidades que são criminosas como terroristas, isso facilita a integração com os Estados Unidos, com o Interpol, com tantos outros organismos, para que você possa rastrear literalmente esse dinheiro. No entanto, o governo atual foi frontalmente contra isso. E foi tão interessante, que eu nunca me esqueço disso, Marcos, que no dia que saiu essa notícia, no mesmo momento, um outro jornal noticiava, não sei se vocês se lembram, que um condomínio do Rio de Janeiro convocou uma reunião do condomínio para aprovar o pagamento de uma taxa para quem? Para o crime organizado. Então, o próprio governo deveria ter tomado alguma medida, ele já sabe que isso está acontecendo. E todo dia, essa semana, eu tenho certeza que você já deve ter comentado aqui na última análise, por exemplo, um juiz, é aquilo que eu falo, repetindo, é o controle da linguagem que está levando a isso, a essa complacência, a essa acomodação com esse quadro catastrófico em que nós estamos vivendo. Nós vimos aí, por exemplo, um juiz liberar uma pessoa com 200 quilos de cocaína e dizendo que essa quantidade, parece que depois ele corrigiu, mas não importa. Como é que você pode liberar uma pessoa com esse volume, com essa
quantidade de drogas, e estou dizendo aqui, não estou falando nem de maconha, estou falando de cocaína, que é uma droga muito mais pesada. Ninguém tomou providência em relação a isso, isso continua um ou outro ali, mas do governo atual não houve nenhuma indignação em relação a isso. Aliás, da própria imprensa, ela noticiou da seguinte maneira: homem com 200 quilos. Me desculpe, isso não é um homem com 200 quilos, isso é um traficante. Eu acho que a gente precisa começar a nominar, ou no velho ditado popular, a gente precisa dar nome aos bois, aquilo que é crime, aquilo que é errado, para que a gente possa punir. E nesse ponto, Marcos, não há nenhum retrospecto no passado de atuação do PT que combata o crime. Se você pegar qualquer uma das medidas que se tentou endurecer as penas, que se tentou limitar a atuação do crime organizado, o PT foi contra. Inclusive, assim, até em medidas altamente populares. Eu nunca me lembro, por exemplo, quando aquela escritora de novelas, a Glória Pérez, que ela fez um abaixo-assinado com mais de 1 milhão de assinaturas para realmente o homicídio ter uma pena maior. O PT foi contra isso. E você pode ver qualquer nova medida que você apresente no Congresso, um endurecimento de penas, o PT e todos esses partidos estão muito mais ligados nessa questão do direito dos criminosos e assim por diante. Então, eu não vejo, pelo passado, por aquilo que ele faz, alguma medida que ele realmente esteja preocupado com o combate ao crime organizado. E isso eu não tenho dúvida nenhuma. É uma conta que vai pesar nas eleições de 2026 do Lula ou de quem quer que seja o candidato da esquerda. Eles não têm nenhum retrospecto, não tem nada a entregar para 2026 em que eles têm efetivamente promovido algum tipo de combate ao crime nesse país. Olha, até onde eu sei, o deputado federal Nicolas Ferreira não respondeu diretamente às acusações de Haddad, da Receita Federal, de que o vídeo dele teria trabalhado a favor do crime organizado. Mas ele repostou uma mensagem de um seguidor na plataforma X com a seguinte informação: só para refrescar a memória de alguns, quem rejeitou classificar PCC e CV como grupos terroristas foi o governo Lula. Quem visitou um local comandado por facção foi um ex-ministro do Lula. Vai em linha aí, né, com o que estava falando o Cabreira, que esse governo ele tem um lado simpático, né, aos direitos humanos, mas de quem está do lado de lá da prisão, né, não de quem está do lado de fora da prisão. É uma tônica do governo. Inclusive tem um projeto, né, de uma PEC da segurança que o governo está querendo emplacar. Não sei se vai tentar aproveitar esse momento, mas o fato é que também essa PEC da segurança traz algumas inovações, sempre amolecendo para o crime organizado ou para as pessoas que se desviaram da lei e endurecendo para as vítimas, de certa forma. Quando você amolece para um lado, está endurecendo para o outro, né, Escursinho? Sempre. E o problema da esquerda não é somente uma questão de ocasião, né, de que a pauta é segurança pública, então eles vão tentar dar alguma resposta. Isso está no próprio DNA da esquerda, né? A esquerda de antigamente, por exemplo, via nos presos, nos condenados, né, uma massa de manobra, né? É histórico isso, que muito da construção, do nascimento do Comando Vermelho, por exemplo, se deu por conta da prisão de vários guerrilheiros de esquerda que vinham com os manuais de guerrilha e de certo modo, educaram, né, na intenção de formar os seus exércitos para revoluções e utilizando essa população, né, dos pobres, dos marginalizados, né. Isso está no DNA, né, tá na história, né. Isso não se modifica, é muito fácil, né. Eu acho que durante muito tempo a esquerda conseguiu passar incólume por isso, porque na prática a gente não tinha uma direita, e se tivesse alguém de oposição, não ousava dizer as verdades da maneira como elas têm de ser ditas. Então tem muita coisa. Por que esses vídeos do Nicolas, por exemplo, eles funcionam, né? Tem um talento midiático, tem uma capacidade de comunicação e retórica muito grande? Tem. Mas se não fosse o conteúdo simplesmente ser a verdade do que está sendo dito, isso não aconteceria, né? A gente pode ir até para o terreno da arte. Por que razão o Capitão Nascimento, o tal do policial, do capitão do BOPE, do filme do Tropa de Elite, se tornou uma espécie de arquétipo do herói, do típico herói brasileiro, que não é aquele só que luta contra o bandido, mas luta contra o próprio sistema.
né? Porque isso está inoculado no nosso imaginário, né? Que as próprias instituições estão corrompidas e que aqueles que tentam fazer alguma coisa fazem à margem e até às vezes contra a própria estrutura, né? E aí você tem assim, quando alguém tem a coragem de botar o pé na porta e tentar fazer alguma coisa, a população aplaude, ainda que aquilo tenha os seus problemas também, né? Em termos de legalidade, etc, 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 né? É até curioso porque muito do que o Alexandre de Moraes tenta ser é uma espécie de Capitão Nascimento da esquerda, hoje em dia, né? Tentando passar por cima de todo mundo e vamos prender todos os bandidos e bota na conta do Papa, alguma coisa nesse sentido. Então, historicamente, o discurso ele da segurança pública nunca foi da esquerda. Nunca foi da esquerda. Concordo com o ministro Cabreira quando diz o terreno da linguagem é onde a batalha vai se dar de fato e a casa da esquerda nesse campo é telhado de vidro mais do que qualquer outra coisa. Então, a direita tem a faca e o queijo na mão, em termos de discurso, para desmontar tudo que o governo puder fazer e capitalizar, vamos dizer assim, as conquistas que as polícias fazem. Até porque se for fazer pesquisa em presídio e for fazer pesquisa em polícia, né, a gente vai ver para onde vai os votos de um lado e do outro, né? Aliás, nem precisa fazer porque já foi feito, né? A gente já sabe perfeitamente bem para onde essa coisa vai. Então, essa dimensão retórica, essa dimensão do discurso político, da disputa eleitoral, né, a direita só perde para si mesma. Como a direita consegue perder fácil para si mesmo, pode ser que a coisa não funcione, mas é só dizer as coisas tal como elas são que não tem como Lula sustentar que ele é um combatente do crime. Pois olha, se a PEC da segurança proposta pelo governo Lula, pelo que ele já adiantou que seria essa PEC da segurança se estivesse em vigor, talvez essa operação deflagrada por São Paulo nem teria acontecido lá a partir de São Paulo, porque a PEC da segurança ela centraliza muito no governo federal, né? Tira essas autonomias dos governos estaduais para várias políticas de combate ao crime, né? Então, por aí a gente vê que esse governo pelo menos, ele quer federalizar tudo e enfraquecer o poder dos estados. Se isso avançasse, não creio que vai avançar, talvez nessa operação nós tivéssemos, Marcília. Aliás, esse é um ponto, né, que quando saiu a notícia dessa PEC, eu me lembro que o comentário que eu fazia era isso, essa era uma tentativa de fazer com que o governo se mantivesse no governo sem estar no governo, né, quer dizer, você cria uma estrutura tal, né, que você prepara terreno, né, para a volta do governo Lula, ou para, de alguma maneira, ele se manter pela estrutura, pelas demais estruturas no poder. O que a esquerda faz, aliás, é isso. A esquerda, quando ela entra no governo, ela não tenta resolver tudo em 3 dias. Ela não tenta resolver tudo em 3 anos. E nem 3, nem 4, nem 5. Se você vir o Zé Dirceu, por exemplo, falando a respeito das expectativas dele, hoje mesmo, aliás, teve algum tempo atrás uma entrevista dele, ele dizia isso. Ele falou assim, qual o plano da esquerda ou do PT para daqui 10 anos? Ele falou, daqui 10 anos eu tenho um plano ainda para o Lula. Quer dizer, o Lula está com 80 anos, ele está pensando no Lula daqui 10 anos. Imagina só a cabeça do cara. Então, assim, é óbvio que... E para as esquerdas? Ele respondia, não, para as esquerdas o plano é de 20 anos. Então, essas pessoas estão pensando o país a partir da visão progressista para longo prazo. Por isso que eles plantam essas estruturações agora, mesmo com a possibilidade gigantesca de sair do governo no ano que vem. Agora, a direita não, a direita entra no governo e quer resolver tudo em 3 dias, e não vai ser assim, né? O mundo não se resolve, Deus resolveu em 7, né? Ainda assim descansou num deles e ainda assim ficou um monte de brechas por aí. Então, assim, as questões não são dessa forma resolvidas na política. É preciso calma, é preciso estruturar isso também dentro de um ambiente cultural, você precisa criar pontes com a iniciativa privada, enfim, todo um ecossistema que sustente depois aquilo que você criou quando você não estiver no governo. E o Lula, o PT, eles fazem isso, né? Então, quando, por exemplo, a mesma questão das polícias, a desestruturação que foi feita a respeito das polícias, ou a centralização que está sendo feita a respeito de como se combate o crime, a resposta, né, que
isso pode ter a ver com essa questão de não classificar, por que não classificou como crime organizado? Eles estão preparando, não é o hoje, eles estão preparando para daqui 5, 6 anos, quando eventualmente eles voltarem, se eles não ficarem no poder. E isso que me parece que falta às vezes na direita quando sobe ao poder. Sobe, quer resolver tudo rapidamente, acaba tropeçando. Eu acredito que essa visão, né, que nós temos hoje, e mesmo a questão a respeito do crime organizado, do combate ao crime organizado, se ela for imediatista, seja promovida por quem, ela vai também tropeçar. Nós tropeçaremos mais uma vez. E aí, Tosi, como você abriu o programa falando, isso sempre favorece ao crime organizado. Se eles olharem uma disputa ali de poder, de paternidade, se eles perceberem que a preocupação é simplesmente assim, quem que vai ser o pai da criança, onde que eu vou estruturar o combate, eles vão falar, ótimo, deixa eles lá, deixa eles brigando e a gente aqui vai ganhando dinheiro. Olha, eu queria abrir parênteses aqui para um outro tema do dia, que é o seguinte: o ex-chefe da Assessoria Especial de Enfrentamento à Desinformação do TSE. Aliás, esse nome, né, Marcelo, esse nome da assessoria que era comandada pelo Talhaferro é qualquer coisa assim de um estado autoritário, assim, daqueles... Grotesco, é coisa de cartoon, coisa de piada, né? Assessoria Especial de Enfrentamento à Desinformação do TSE. Então, o ex-chefe dessa assessoria, o Eduardo Talhaferro, que é também um ex-braço direito de Moraes e atual desafeto do ministro, deu hoje entrevista ao programa Sem Rodeios aqui na Gazeta do Povo. Dentre as revelações do Talhaferro está a de que Samara Castro, hoje chefe de gabinete da Secretaria de Comunicação Social de Lula, trabalhava para Moraes perseguindo opositores da rede social em 2022. O que acontece é o seguinte: existia um checador, né, um contrato, existiu com vários, mas um deles era o NetLab UFRJ, tá? Do qual, ao que eu me recordo, ela era participante. Porém, ela, de modo especial, direto para mim, no meu WhatsApp, ela enviava constantemente diversas pesquisas feitas por pessoas de grupos de WhatsApp, grupos de Telegram, vídeos de manifestantes, vídeos de pessoal na rua, mandava também publicações de redes sociais para que fosse tomada uma atitude, né? Que fosse derrubado aquilo e perseguido aquilo. Isso era uma prática normal dela, vinha constantemente, e hoje vocês podem ver, que agora eu até entendo, né? Vocês podem ver que ela faz parte, ela é diretora da Secretaria de Comunicação, acho que é da parte de Direitos Humanos, uma coisa assim, da Presidência da República, ou seja, foi agraciada com um cargo quando atuou, né, dentro das eleições para trazer de volta o candidato dela. Quando as pessoas usam aquela expressão de consórcio, governo Lula, STF, né, não é uma coisa só retórica como a gente pode ver aí. A moça aí, a Samara Castro, foi tão bem lá no gabinete de combate à desinformação, né, e que acontece muito entre autarquias, órgãos do governo federal, a pedir emprestado um servidor para o outro. Você me empresta, preciso desse camarada aqui. Ela foi tão bem lá que os serviços prestados renderam para ela trabalhar na Secretaria de Comunicação Social do governo. Quem sabe perseguindo a quem agora? Perseguindo o quê? Não é? Uma das coisas que eu acho engraçado, na verdade, até quando eu vejo esses nomes que eles inventam, né? É como fica fácil de você perceber a falta de expertise da coisa, sabe? De como eles não sabem mais ou menos, por exemplo, como é que você acompanha uma rede social, né? Como é que você percebe uma certa teia, como é que você enxerga que tem uma bolha aí e quem são os atores mais principais, assim, qualquer um com o mínimo de trato com rede social faz esses mapeamentos sem maiores dificuldades, né? Inclusive para perceber as dimensões de fake news, né? E aí você vê, então, aí fazem o convênio com não sei o quê, com a agência de checagem de notícia. Aí quando você vê o resultado concreto que eles apresentam, né, são daquelas figuras que são
fake news, que são as piadas que as pessoas inventaram, que não são nem notícias falsas, aonde eles não percebem que ao fazer a desmentida daquilo, eles apenas demonstram que eles é que não estão entendendo o que está acontecendo nas redes sociais, quer dizer, se torna um motivo por si só de piadas, né? A sua credibilidade, a sua legitimidade vai sendo cada vez mais derrubada, e aí quando vaza de dentro, né, quais são os grupos, com quem que se procura, etc e tal, só reforça a noção de que se trata de um grupo contra outros, né? E não exatamente do Estado preocupado, né, com, digamos assim, as fake news dos grupos políticos uns contra os outros. Não, você tem um grupo que protege um certo tipo de discurso e vai atrás de outro, literalmente falando. Quer dizer, o nome é próprio do duplo pensar, da linguagem dupla do 1984, do George Orwell mesmo. Né? E a prática também porque qualquer coisa que a direita fala, mesmo que seja piada, vai ser tratado como crime. Né? O vídeo do Nicolas falando sobre o Pix com viés arrecadatório é tratado agora como se fosse parceiro do PCC. E isso não vai ser tratado como fake news, isso não vai entrar para a assessoria de contra-desinformação do TSE, isso não vai, né? Porque se persegue um discurso e se protege o outro. A realidade é essa. Eu ouvi o ministro Cabreira, fico pensando, Cabreira, que a conversa que antecedeu esse pedido, né, de empréstimo da servidora, qualquer coisa assim do gênero, você tem alguém bom aí para trabalhar na comunicação? Olha, tem uma moça aqui que foi duríssima aqui, ajudou muito a gente a derrubar perfis nas redes sociais, a identificar perfis de pessoas críticas ao governo, que falavam mal do STF, do TSE. Ela é craque, ela vai em cima como um cão feroz. Então manda essa mesmo, que é o que estou precisando aqui na secretaria, na assessoria da comunicação do governo. Essa tabelinha STF governo está aí materializada na pessoa de um servidor. Claro, a gente não está aqui fulanizando, né, dizendo que ela é culpada de qualquer coisa, mas o fato é que, pelas denúncias do Talhaferro, ela era muito ativa nessa assessoria que perseguia os críticos do Moraes e foi premiada com um cargo lá na comunicação social do governo. Cabreira. Na realidade, isso é uma coisa interessante, que é uma expressão nova no nosso linguajar, que são aquilo que a gente chama de checadores de fato. Na realidade, esses checadores de fato, eles só começaram a existir, na minha opinião, quando a verdade realmente começou a ser divulgada. Até então, de uma maneira geral, a imprensa tinha um certo domínio, um grande domínio sobre os fatos que aconteciam, e as mídias sociais trouxeram isso à tona de uma maneira muito vigorosa, e aí então surgiu essa questão desses checadores de fato, que começam realmente a descortinar isso, porque essa questão desses checadores de fatos, na realidade, eles estão se tornando, ainda bem que isso está acabando, espero que acabe aqui no Brasil, mas eles estão se tornando assim, uma ferramenta poderosa de controle da informação. Ou seja, você está deixando nas mãos de um grupo seleto de pessoas para eles determinarem o que é verdade ou o que é mentira. Então era isso, a gente percebe nitidamente que essa funcionária, ela atuava nessa parceria, nessa dobradinha, ou usando aí a expressão que você utilizou, desse condomínio. E aliás é interessante, na minha opinião, Marcos, até voltando no assunto anterior, dessa questão dessa associação ilícita, na minha opinião, desse condomínio do poder executivo com outros poderes, em relação ao combate à criminalidade. Veja, vamos fazer uma análise aqui clara, assim, de uma maneira imparcial. A composição hoje do nosso Supremo Tribunal Federal, na sua maioria absoluta, são de membros indicados pelo Partido dos Trabalhadores. Agora, é uma pergunta muito fácil, você não precisa entender muito de justiça, você não precisa ser um advogado. Ninguém em sã consciência vai dizer hoje que o Supremo Tribunal Federal, que na sua maioria é indicado pelo PT, tem alguma preocupação com a questão de segurança nesse país. Muito pelo contrário. A imagem que o STF tem dessa parceria, desse condomínio, e essa questão do Tagliaferro tem trazido isso à tona de uma forma mais clara, ele é contra essa questão de um embate forte contra a criminalidade. Até eu me esqueço que o nosso Conselho Nacional de Justiça,
que de uma certa forma também é um órgão que tem exacerbado as suas funções, ele não é um exemplo de uma instituição, de uma autarquia democrática, ele, na minha opinião, Marcos, ele publicou um relatório espantoso. Ele chegou à conclusão dessas organizações que nós estamos falando, que teve operação hoje, basicamente do Comando Vermelho, esse expoente máximo do crime, ele se organizou e ele se expandiu vigorosamente após uma decisão do Supremo Tribunal Federal. É aquela decisão onde o Supremo restringiu as operações em favelas durante o período da pandemia, e isso depois se externou aquela ADPF, se não me engano, a 635, permitindo apenas que alguma operação, quando fosse previamente comunicada, ou seja, o CNJ chegou à conclusão de que essa medida tomada pelo Supremo Tribunal Federal promoveu uma atuação do Comando Vermelho no Rio de Janeiro. Então fica claro esse consórcio, como ele tem causado problemas em relação ao nosso país. Eu estava tentando me lembrar, agora foi aquela atriz, a Daniela Pérez, quando ela foi aquele crime hediondo que sensibilizou todo o país, a mãe fez aquela assinatura e na realidade foi o seguinte, a ideia era que os crimes hediondos eles não se beneficiassem do regime de progressão de penas. O PT foi contra isso, o Congresso Nacional ele aprovou uma lei não permitindo esse benefício a aqueles que poderiam ser classificados como crime hediondos, e o que aconteceu? Essa lei foi considerada pelo Supremo Tribunal Federal inconstitucional, dizendo que mesmo um criminoso, no caso de um crime hediondo, ele teria direito à progressão da pena. Então isso mostra que esse consórcio ele tem atuado. Então, dentro desse aspecto que 2026, a questão da segurança vai ser a principal discussão da campanha eleitoral, eu tenho certeza que nesse ponto específico o PT, aliás, em nenhum ponto, mas nesse não há nenhuma entrega que possa ser de forma concreta entregue à população. Agora, Marcília, daquela equipe que trabalhava com o Moraes no gabinete de enfrentamento da desinformação e no próprio gabinete dele no STF, parece que muitos já espirraram, né? Já não estão mais com ele, está até com defasagem de servidores lá. É difícil nesse momento, no contexto das revelações do que o Tagliaferro vem falando sobre como é o clima, o ambiente de trabalho, né? É difícil imaginar muita gente ambicionando, olha, tem uma vaga, uma função comissionada para ir lá para o gabinete do Alexandre de Moraes. É o que eu sonhava fazer na vida. Será que tem alguém pensando dessa forma, Marcília, depois dessas revelações todas? Vamos dizer, né, que talvez as pessoas que estavam no gabinete ficaram informadas demais sobre as desinformações, né? Eu acho que não querem voltar, ninguém mais quer voltar lá, né? Tá todo mundo, acho que muitíssimo bem informado sobre como eles tratam a desinformação. Esse é que é o grande problema. Esse gabinete do Moraes vai acabar só ele, né? Eu acho que é que nem, enfim, o último que sair apaga a luz. Não é incrível que você tenha um gabinete de um ministro do STF, um cargo que é totalmente, enfim, veja, se você é um juiz auxiliar do ministro do STF, é um baita cargo, é uma honra para todo mundo, né? Você ganha diárias super recheadas, enfim, é um baita cargo, né? Tanto que você tem desembargadores que vão ocupar cargo de juiz auxiliar no gabinete de um ministro, você tem juízes que ficam honrados, saem lá do Mato Grosso, saem não sei mais de onde, saem de tudo quanto é canto, e, enfim, contam para a família, né? Hoje em dia ninguém quer ocupar a vaga. Por quê? Porque ali dentro do gabinete do ministro Moraes sabe-se que faz-se de tudo, menos justiça. E que um dia a história há de mudar o chicote de mão. Todo mundo sabe que isso vai acontecer e nessa hora ninguém quer tirar foto ao lado do ministro Moraes, ninguém quer estar nessa foto. Já estamos nesse momento em que as pessoas começam a olhar e falar, chegou Moraes, espalha a rodinha, né? Isso em todos os lugares, né? Ele vai na sauna aqui no clube, essa é a notícia. Ele chegou e sai da sauna que chegou o ministro. Então, imagina só dentro do gabinete. Isso
isso é algo que vai ser crescente e ele vai acabar sozinho. Ele já está nesse caminho de isolamento, porque é um caminho que ele mesmo escolheu. O ministro não volta atrás, ele acha que ele tem que eternamente recivilizar o país, é um caminho para ele sem volta. Eu sempre digo, o ministro Moraes, se um dia ele entrar numa rua sem saída com o seu carro, ele bate no muro e dá 24 horas para as pessoas arrancarem o muro da frente para ele passar do outro lado da casa lá, porque ele não consegue dar ré ou recuar de maneira alguma. Isso mostra como a desinformação tem sido tratada no país, como desinformação é só um slogan para a perseguição política. É disso que nós estamos tratando. Essas vaza-togas aí têm mostrado isso a exaustão, que nós temos dentro do gabinete do ministro Moraes, ou tivemos durante esse período todo, um departamento muito mais ideológico, de ideologia ou de fichamento ideológico do que político. E isso, Tosi, eu acho que você falou de um consórcio, né, que fica claro o consórcio entre o governo e o STF, mas fica claro que esse consórcio também se espalha para o consórcio que foi formado também na mídia, porque vamos dizer aqui, ou em certa parte da mídia, que inclusive se chamava assim, né, na época da pandemia, ou parte dela de consórcio. O que fica evidente para mim nesse sentido é porque essas denúncias todas, da Vaza-Toga 1, da Vaza-Toga 2 e de Vaza-Toga, você pode botar aí que nem filme Sexta-feira 13, né, que tem 25 episódios, vai ter essas vaza-togas todas e a gente vai assistir a imprensa ou parte da imprensa fugindo de dar essas notícias. E por quê? Porque também elas estão nesse mesmo balaio, estão há algum tempo já. Por isso, Marcelo, me permita discordar, eu acho que o Xandão não vai ficar sozinho. No programa de ontem a gente viu que tem jornalista e colunista de opinião com os instintos primitivos bem aflorados e trabalhariam de graça, inclusive, viu? Acho que com esse pessoal ele vai ter apoio. Sempre tem um chinelo velho, né, para um pé cansado. Olha, em outra parte da entrevista, o Eduardo Talhaferro explica como que era o dia a dia com o Moraes, que chegava a humilhar diversos funcionários do gabinete. E o Talhaferro se defende das acusações de violência doméstica contra ele, que seriam apenas vingança do ministro. Então você via ali a agressividade, muita gente fica até chateado, que ele tinha um tom agressivo. Ele humilhava, ele maltratava, ele pressionava, ele falava, você quer que eu faça? Avisa para eles se eles querem que eu vá lá e faça. Isso e aquilo. Então era dessa forma que era tratado, era o relacionamento, era o contato com ele. Em relação a 2023, quando aconteceu o fato de eu sair do gabinete, todo mundo sabe, foi por conta de um disparo acidental aí, coisa que, no momento oportuno, eu vou trazer para todos. Isso não é a história que está sendo contada, não teve disparo da minha parte, não tem um registro gráfico. A vítima, ela é clara, eu tenho a gravação da audiência, que é uma gravação, todos podem acessar, eu vou trazer isso para a imprensa, ela fala que não teve violência doméstica, ela fala que não teve disparo de arma de fogo, a pessoa que estava comigo dentro do quarto, que foi pegar a arma, tudo, ele fala, o Eduardo não disparou a arma, eu puxei a arma no tranco, quando eu puxei, a arma disparou. Mas assim, o sensacionalismo, a perseguição, a sede de vingança com relação ao ministro, fez com que eu passasse por tudo isso e acabei sendo exonerado. Olha, ainda na entrevista ao Sem Rodeios, aqui da Gazeta do Povo, o Talhaferro explicou que o suposto combate à desinformação não era feito apenas por uma assessoria, mas Moraes usou de todo o aparato do Tribunal Superior Eleitoral. E assim, a Justiça Eleitoral passou a funcionar como uma metralhadora contra a direita. Bom, na verdade, não existia nada disso. Não tinha um monitoramento efetivo feito pela Assessoria Especial de Enfrentamento à Desinformação. Tudo ali era um gabinete receptivo. Então vinha de tudo que é lado. Vinham dos parceiros, né? Fizeram o termo de colaboração com o Tribunal Superior Eleitoral. Vinha do demanda do gabinete do ministro Alexandre de Moraes. Vinha de servidores de dentro do Tribunal Superior Eleitoral, como secretário de transporte, secretária de comunicação, assessores, vinha de tudo que é lado. Era uma metralhadora em prol do combate à direita, nunca nenhuma da esquerda. O único parceiro que tinha software era um software chamado Boitatá, que ele ficava monitorando as redes e encaminhando relatórios, mas aquilo nunca foi nem sequer aproveitado. Todo o trabalho feito na assessoria
foi um trabalho vindo direto do Alexandre de Moraes. Do Alexandre de Moraes. Software boitatá atrás das pessoas. Aí assusta, né? Aí assusta. Aí é meio demais, né? Mas sabe o que me chama a atenção quando... nesse caso aí sobre a Vaza-Toga, sobre a situação do... A gente já tem aquela famosa frase do Chesterton, né? Que ainda vai chegar o tempo que a gente vai ter que dizer que a grama é verde, né? E em relação a isso, a gente já passou do tempo de dizer que a grama é verde. A gente tem que dizer que a grama existe, né? Primeiro, para depois para poder dizer chegar na conclusão de que, obviamente, ela é verde. Porque eu fico... É tão simples você perceber, né? O que o Eduardo Tagliaferro está falando, uma fonte, e apresentando as mensagens. Se você considera que as mensagens trocadas entre o Deltan e o Moro na época da Lava Jato, se aquilo era um absurdo, se aquilo prova que aquilo tudo era um grande conluio, se você for ao conteúdo daquelas conversas, né, e qualquer advogado sabe que no gabinete com o juiz e com o promotor, aquelas conversas são as mais comuns possíveis. Se aquilo é condenável, então todo o Poder Judiciário e a relação com o Ministério Público é totalmente condenável, tudo é um grande conluio. Então aquilo não se sustenta, mas digamos que você considere que aquilo é uma barbaridade. Quando você vê as mensagens e aquilo que se fala, né, o Eduardo Tagliaferro e outros, né, porque muita gente vazou daquele gabinete, provavelmente pela razão do tratamento que era recebido. Quando você vê tudo isso e você vê a surdez com a qual boa parte da grande imprensa faz com relação a ele, e você compara com Mauro Cid, por exemplo, porque você tem o Mauro Cid que é o delator, com base, toda a estrutura da narrativa do golpe está na delação do Mauro Cid, uma historinha que ele já mudou umas 6, 7 vezes, sei lá quantas vezes assim, e para a qual a comprovação daquilo que ele fala praticamente não existe, né? Até a tal da minuta do golpe não é a minuta que botaram no processo, ele diz que não é aquela que está lá, é outra. Então você tem a palavra de um delator, de um rapaz, que já mudou de versões várias vezes, que continua sendo aceito como se fosse a prova mais cabal do mundo para condenar sabe Deus quantas pessoas. Aí você vai para o Mauro Cid do Alexandre de Moraes, que é o Eduardo Tagliaferro, que apresenta as mensagens, que é testemunho, né, daquilo que aconteceu. Do que está ali já é mais do que suficiente para se desmontar quase tudo o que foi feito com relação a fake news, etc. Em qualquer lugar do mundo, isso já teria acabado há muito mais tempo, né? E é como se não estivesse acontecendo, né? É como se a grama não estivesse ali, quanto mais que ela seja verde, né? Então a gente volta, todo o programa a gente meio que volta para falar sempre das mesmas coisas, né? E chega uma hora que você olha assim, não tem mais o que falar, entendeu? Você está aí, ó, tá escancarado, né? Para falar uma fala do ministro Gilmar Mendes ontem, que a gente viu ele falando assim, eu tenho certeza que a história dará os louros do heroísmo e da vitória para o ministro Alexandre de Moraes. É patente que não vai acontecer isso, né? Só vai acontecer caso a gente, de fato, crie uma distopia completa na qual a gente sonegue toda a informação da realidade factual do que aconteceu nesses anos no Brasil. Porque a coisa é clamorosa. Agora, curiosamente, não é, o Tagliaferro está sendo processado, está respondendo a um inquérito por vazar informações sigilosas. E, ao mesmo tempo, está sendo acusado de disseminar fake news. Então, peraí, se é sigiloso, era fake news, é verdadeiro, vamos escolher qual acusação vai ser feita para ele, né? Porque as duas juntas não se sustentam, Marcília. Não, isso é uma das gafes aí do ministro Moraes, né? Ele chega, então ele acusa o Tagliaferro de descumprir o 515, 525 do nosso Código Penal, que fala do sigilo funcional. Bom, se é sigilo funcional é porque é verdade, né? Enfim, como é que você vai violar um sigilo? Pressupõe-se que seja uma informação verdadeira. Mas aí ele dá uma decisão contra o Tagliaferro, uma delas dizendo que ele propaga fake news. Então ele precisa decidir realmente. E outra coisa que fica muito obscura nisso, e que até agora eu confesso que aliás, eu estava hoje no Sem Rodeios e acabei não fazendo essa pergunta, agora que me ocorre. Mas esse é um outro ponto relevante, que é o seguinte, a gente está dando já, né, de bandeja, que foi o Tagliaferro que foi a fonte da Vaza-Toga 1 lá da Folha. Acho que, enfim, todo mundo meio que agora está tranquilo com isso. Mas como é que o ministro lá atrás chegou a essa conclusão? Qual foi a investigação que ele fez? Ele pegou o Tagliaferro confessou, ou ele foi investigar os jornalistas? Porque se ele foi investigar os jornalistas, também
há aqui uma violação do sigilo de fonte, que também é um preceito constitucional relevante. E, portanto, a gente tem uma completa falta de coerência do ministro, como a gente está dizendo aqui, porque ele fala que é fake news, depois fala que houve violação de sigilo. Ele tem essa questão de ter, entendo que partiu da premissa de uma investigação sobre jornalistas para chegar no talha-ferro, o que também já é totalmente ilegal e inconstitucional. E, por fim, né, ele deixa de considerar que você violar sigilo significa você violar informações lícitas. Veja, se você descobre dentro do gabinete de um ministro, ou de quem quer que seja, de um servidor público, se você descobre que você, vai lá, eu sou o talha-ferro e o meu chefe está cometendo uma ilegalidade, o que é o dever dele? Guardar a ilegalidade? Fingir que não viu? Fazer de conta que está tudo certo? Pô, o dever dele é revelar. Então, quando a gente fala em sigilo funcional, pressupõe-se que aquela informação seja uma informação lícita. Se você está dentro de um ambiente público, sei lá, dentro da polícia, enfim, qualquer lugar, você descobre que tem um plano de assassinar alguém, você, não, vou aqui ficar quieto porque tem o sigilo funcional. Claro que não, o seu dever é revelar. Se há algum ilícito, o dever, portanto, do funcionário público, do servidor, é revelar. E a gente sabe, dentro do gabinete Moraes, do gabinete do ministro Moraes, estavam acontecendo, se é que não estão ainda, ilícitos. Ouvi o ministro Cabreira sobre essa sequência de falas do talha-ferro aí, e curioso, né, porque há muito tempo já tem uma série de ilícitos que foram denunciados por ele, né, mas é como se agora estivesse longe, colocado numa sala isolada e está lá falando sozinho. Poucos veículos divulgam, repercutem o que ele fala. E aqui eu preciso fazer, né, preciso marcar a posição aqui que a Gazeta do Povo dá esse espaço ao talha-ferro e dá espaço ao contraditório, e longe de estar nesse consórcio aí da mídia, né? E, né, a Gazeta não é consorciada, viu, Marcília? E abrimos também o espaço aqui para o ministro Moraes se manifestar, né? Pois é que ele não quer, né? Exatamente. E daí, por isso, né, por não ser consorciada, né, para usar esse termo aí, com o governo, com o STF, com nenhum interesse chapa branca, é importante você dar o seu apoio para a Gazeta e se tornar assinante, porque são os assinantes que mantêm o jornal e mantêm programas como o nosso. Então, dá esse apoio, dê esse passo e assine a Gazeta do Povo, que você vai garantir uma voz ativa, corajosa, combativa para defender o jornalismo e defender as liberdades nesse país. Mas deixa eu ouvir então o ministro sobre isso, Cabreira. Marcos, antes de mais nada, assim como brasileiro, que tristeza é tudo isso que nós estamos assistindo, porque na realidade o que você está vendo é a nossa Suprema Corte, ela descia aquele nível baixo, aquela lama, né, de todos esses escândalos de corrupção. Veja onde nós fomos parar em relação à nossa Suprema Corte. E nesse ponto é tão interessante que talvez você fez uma colocação, às vezes o silêncio da imprensa. Eu até não vejo um silêncio da imprensa. Eu quero aqui cumprimentar a Gazeta Mercantil, ela tem colocado de uma maneira muito transparente, ela tem dado publicidade a essas manifestações do talha-ferro, mas a imprensa, de uma certa forma, ela não está silenciosa. O que ela tem feito, a gente tem assistido isso aí rotineiramente, é desqualificar o mensageiro sem discutir a mensagem. Não está se apurando não só o que ele tem feito, o que ele tem declarado, mas aquelas mensagens vazadas. Há um completo silêncio e se procura o quê? Desqualificar quem produziu aquelas informações. Então, assim, uma coisa, na minha opinião, esse não é o papel da imprensa. Em algum momento ela tem que discutir, ela tem que debater, ela tem que ter o direito ao contraditório, mas ela é mais uma torcedora. Ela é muito mais assim, ela tá na arquibancada torcendo e ela não está informando, ela não está apurando. É um jornalismo altamente preguiçoso. E não só isso, como também das entidades de classe, por exemplo, me espanta uma entidade como a OAB, né? Não há nenhuma manifestação, não há nada em relação a isso, ao devido processo legal, essas coisas todas. Então, tudo isso me espanta muito. E num determinado ponto, em relação ao ministro Alexandre de Moraes,
Eu tenho viajado muito, é uma coisa interessante. Eu faço muito trabalhos humanitários e quando eu ia para o Sudão, às vezes para o Irã, para Somália, Paquistão, eram aqueles países assim, realmente você chegava lá, você se sentia inseguro, era uma viagem de uma semana, 10 dias, 12 dias, você ficava extremamente preocupado, dava um certo alívio, né, quando você tomava aquele avião e retornava para o Brasil, falou, puxa vida, agora eu estou chegando num local aqui onde as coisas são diferentes. Isso mudou. Aqui a coisa agora ficou nesse mesmo nível. E essas sanções ao ministro Alexandre de Moraes é isso. Ela colocou o nosso país, colocou o Brasil no mesmo nível de uma Nicarágua, de uma Venezuela, de um Irã, de um Sudão. São coisas assim inacreditáveis. E aqui fica até assim uma interrogação, que eu nunca vi ninguém comentar sobre isso. Agora nós vamos ter um novo presidente que vai assumir o Supremo Tribunal Federal, que é o ministro Fachin, mas depois dele vai ser o ministro Alexandre de Moraes, o presidente da nossa Suprema Corte. Eu paro e penso, e é o seguinte, nós vamos ter um presidente do STF sancionado a nível internacional. Eu não consigo entender essa lógica, como é que isso vai poder funcionar? Um ministro sancionado vai ser o presidente da nossa Suprema Corte. Então acho que isso é um debate que a gente tem que realmente trazer mais à tona, discutir mais isso. E assim, eu acho que a gente tem que fazer disso, né, o famoso limão, se transformar realmente numa boa limonada, porque há alguns anos, aí, 8, 10 anos, ninguém entre a população brasileira mal sabia o nome de algum ministro do Supremo Tribunal Federal. Mas agora eu percebo, Marcos, nitidamente como a população entendeu que o ministro do Supremo Tribunal Federal ele pode afetar a minha vida, pode afetar o meu negócio, pode afetar a minha fé, pode afetar a minha liberdade, a dos meus filhos e a dos meus netos, muito mais do que um presidente da República, muito mais do que um senador, de um governador. Então, assim, eu quero aqui até lançar assim, talvez uma ideia. Né? Nós vamos ter uma campanha presidencial em 2026. Que tal a gente não trazer aquilo que se faz nos Estados Unidos, que os próximos candidatos, eles não precisam dizer quem eles vão indicar, porque o próximo presidente, é o que tudo indica, ele vai indicar dois novos ministros para o Supremo Tribunal Federal. Que tal, pelo menos, ele ter uma lista de onde ele poderia sacar os eventuais juristas que ele poderia indicar para a Suprema Corte? Até para a gente entender um pouco isso. Porque não dá mais para isso ficar de uma caixinha, vir de uma pressão política, porque isso tem trazido imensos transtornos ao país, ao setor produtivo, e eu espero que a gente possa caminhar no sentido, não só de resolver essa coisa atual, mas de pensar um pouco aí no médio e no longo prazo, para que a gente possa conter tudo isso que está acontecendo. Tosa, posso fazer um comentário em cima disso? Eu já escutei essa ideia. Acho é uma ideia interessante de uma lista ou de uma indicação de nomes e tal, mas assim, só com uma nota de rodapé disso, de como aqui no Brasil a instituição, ela às vezes engolfa a própria visão dos ministros. Eu não lembro até se a gente não comentou isso aqui ontem ou se foi no Sem Rodeios, mas a gente já fez, eu me lembro que já fiz esse comentário aqui na casa, de que por exemplo, o próprio ministro Moraes, né, em 2017, foi inclusive criticado pela esquerda, né, a nomeação dele. Era uma pessoa até mesmo tida como conservadora ou violadora de direitos humanos. Bom, nesse sentido, ele manteve o script, mas era um violador de outros direitos humanos, vamos dizer assim, pela esquerda vistos. E nós tivemos o próprio ministro André Mendonça, né, que demorou um tempo para se sentir confortável para começar a se manifestar. O ministro Nunes Marques, até hoje, né, tá quieto. Eu até vi, saiu um vídeo dele num pagode há 2 dias. Eu olhei, ele nem no pagode ele falava, ele estava ali quieto até no próprio pagode, dançando, mas sem falar nada. Então, assim, é necessário também que a gente construa um conforto para esses ministros, né? E isso depende de muito debate e etc. Porque o que me parece é que eles entram com uma cabeça lá e são engolfados por uma visão majoritária de que eles precisam obedecer a uma maioria ou qualquer coisa do gênero. O próprio ministro Barroso, quando entrou no STF, quem não se lembra
que, eu não lembro se foi acho que até o Marco Aurélio, imagina só, foi o Marco Aurélio que chegou e disse a ele, o novato aqui quer cantar de galo, claro, não falou com essas palavras, mas era mais ou menos assim. Então, esse tipo de desconforto de quem entra precisa ser combatido, destruído, para que a gente tenha mesmo uma pluralidade lá e não uma visão apenas corporativista. E tem uma... Marcos, posso só fazer um adendo rápido? Claro, você. Depois o Scorsin também, vamos lá. É interessante isso que o Marsiglia colocou, né, essa mudança na entrada, mas eu até acrescentaria algo, a mudança também na saída. Porque quando eu vejo agora o ministro Marco Aurélio também tecer os seus comentários, eu falei, puxa vida, esse deveria ser, o André tem colocado muito bem isso, o ministro que deveria estar lá no Supremo Tribunal. Então a gente precisa começar a entender e achar alguma maneira de evitar essas mudanças de humores que tem colocado o país nessa encruzilhada em que a gente está vivendo. É que eu acho que esse... Dá vontade de nomear o Marco Aurélio depois que ele saiu, né? É uma coisa... Sentimentos contraditórios. Esse fenômeno não é só no STF, né? Eu acho que é um fenômeno de Brasília em si, né? Aquele sistema, aquela elite que se cria, porque se você pegar o Congresso, por exemplo, Hugo Mota, Davi Alcolumbre, Lira, todos foram eleitos entrando pela caravana Bolsonaro, né? E de repente, uma vez lá, de repente se tornam os grandes defensores daquilo mesmo que eles foram colocados lá para serem contra daquilo. Então, eu acho que é um fenômeno que tem muito mais a ver com o que Brasília faz do que propriamente com o que as pessoas entram com uma certa má ideia, assim. Talvez seja mais falta de personalidade de quem chega lá do que qualquer outra coisa. Pois olha, vai ver a falta de umidade lá também, né? Vai secando o cérebro do pessoal. Com perdão aos brasileiros. Lembre-se do Joaquim Barbosa, né? Até hoje não entendemos. Exatamente. Tem um assunto que não pode passar batido hoje aqui. Eu quero aproveitar a presença do ministro Cabreira. Cabreira, você precisa contar para nós aquela portaria da Secretaria de Defesa Animal do Ministério da Agricultura, não é, salvo engano, que trata do bem-estar animal aqui, que é um retrato muito de como esse governo vê o setor produtivo e como ele cria obstáculos do nada. Então, Cabreira, a notícia que não pode passar batida é contigo aí. Resume pra gente em uns 2 minutinhos aí essa portaria que parece inacreditável, mas você realmente levantou essa informação e faz esse alerta. Na realidade, assim, é um absurdo que nenhum país do mundo pratica e talvez essa seja uma fatura que a gente vai ter que pagar porque vamos sediar aqui a COP30. Basicamente, essa portaria ela impõe o seguinte: quando a temperatura estiver acima de 30 graus, os caminhões de transporte de qualquer tipo de animal, seja um boi, ou seja um frango, ou seja um suíno, ele vai ter que ter um aparelho de ar-condicionado. E se a temperatura for abaixo de 10 graus, você vai ter que ter um aquecedor. Isso num país que não tem estradas, que não tem um legítimo e bom transporte escolar. Então, assim, são medidas, né? Todo transporte agora de animais no país, você vai ter que ter no veículo que estiver transportando, se essa portaria entrar em vigor, um assistente de bem-estar animal. Ninguém é contra o bem-estar animal, até estou dizendo isso como um veterinário que eu sou, mas não há como você tomar essas medidas na produção de comida. É inacreditável que esse mundo da fantasia ele seja trazido para a questão da produção de comida, porque nós estamos falando de alimentos. E aqui, Marcos, só rapidamente, eu sei que o nosso tempo está acabando, é uma coisa interessante que aconteceu também agora, praticamente ontem, aqui. Nós estamos vendo esse tarifaço, muitos setores do agronegócio eles estão ainda passando por dificuldades, o setor do café, o setor da carne, pescados, madeira, eles continuam com tarifaço de 50% dos Estados Unidos, e a justificativa dessa inação do governo federal em qualquer medida para negociar, o Brasil talvez seja até hoje o único país que o presidente, o seu mandatário, não tenha pegado um telefone ligado para os Estados Unidos. Então, a desculpa, a justificativa é essa questão da soberania. Né? A soberania brasileira em primeiro lugar, o boné, o Brasil dos brasileiros, aquelas coisas todas. Mas o que é interessante? Há algum tempo atrás, o Brasil teve um fato que também fere a nossa soberania, que era chamado a moratória da soja. Um grupo de empresas se reuniu e resolveu descumprir o nosso Código Florestal,
que é uma das legislações talvez a mais rigorosa do mundo na parte ambiental. Mas eles disseram o seguinte, olha, esse código não serve, nós vamos adotar uma medida mais rigorosa. Eu sou um defensor do livre mercado, não tenho nada contra isso, que a empresa compre o produto que ela quiser, da maneira que ela quiser. Agora, tanto é que o CAD já condenou isso virou um cartel de 30 empresas definindo alguns critérios de quem pode ou quem não pode produzir no Brasil fora da legislação brasileira, quer dizer, desconsiderou todo o nosso sistema jurídico. O que me espantou ontem é que o governo federal foi a favor dessa medida, ou seja, foi a favor da moratória da soja, uma opinião externa de ONGs que foi internada aqui no Brasil. Então, eu não entendo. Se a questão da soberania é algo para prejudicar o agro brasileiro, o governo defende essa soberania. Mas se ao mesmo tempo abrir mão da soberania também for prejudicar o agro, parece que o governo também, porque esse governo não tem discurso. A questão da moratória da soja é um ataque de morte à soberania nacional, ao nosso legislativo, ou até o próprio nosso Código Florestal, apoiado pelo governo atual. Fico imaginando numa situação na rodovia, a partir do que o Cabreira falou ali sobre a necessidade de ar-condicionado no transporte de animais, né? Uma situação de rodovia está passando um caminhão com porquinhos, indo de uma propriedade para outra, e os porquinhos ali com ar-condicionado olhando pela janela e do outro lado passando um ônibus, transporte coletivo, o povo tudo apinhado, suando, sem o ar-condicionado. Essa é a realidade que nos proporciona essa portaria aí que está para entrar em vigor. É um negócio, eu tô meio chocado, assim, porque é um assessor de bem-estar animal, precisa ter isso. Vamos fazer junto com o motorista, além do motorista é o auxiliar. Vamos fazer um selinho, porque essa picanha o boi foi assassinado mediante assessoria de alguém que garantiu o seu bem-estar até ele ser morto. É nesse ponto que a gente, meu Deus. A pergunta é, quem é que vai pagar essa, né, Marcos? Isso vai se traduzir, se for aplicado. Isso mostra que esse governo não está nem um pouco preocupado com o preço da comida, porque se estivesse, não estaria tomando essas medidas absurdas em relação à produção de carne ou de proteína animal de uma maneira geral. Ô, Tosi, e aí esse ponto que o Cabreira traz, para mim, é o fundamental dessa história. Porque, assim, é claro que isso daí é tudo feito sem estudo nenhum, sem estudo de viabilidade, sem pensamento na consequência e tal. E é claro que, de duas uma, é que tem aquele negócio da Erika Hilton lá, que era mesmo que ela não pensou na consequência, agora me fugiu, ela tinha feito um projeto também. Vocês lembram disso? Que não tinha... Redução das horas trabalhadas, né? Redução, exatamente. Estava aqui pulando na minha cabeça. Obrigado, ministro. Exatamente isso. Da redução das horas trabalhadas, das escalas, né, de trabalho, sem qualquer tipo de estudo de viabilidade. Então, assim, na prática, é só eleitoreiro, né? Ou é isso, ou é aquele tipo de lei que a gente sabe que é tão inviável que não pega. E aí sabe para quê? Serve para ficar fiscalizando todo mundo e falar assim, opa, você não conseguiu aqui cumprir a lei, então, meu caro, a gente vai ter que dar um jeito aqui, enfim, você não tem um jeito aí para me ajudar, enfim. E a gente cria as burocracias dentro do Brasil para solucioná-las de um jeito informal e ilícito. Esse é o grande problema, para extorquir o agro. É disso que se trata. Infelizmente, no Brasil, as leis são criadas, às vezes, para extorquir as pessoas. Olha, quero agradecer ao rico debate com vocês. Obrigado, Marcília, mais uma vez. Muito obrigado, ministro Cabreira. Scorsin, foi um prazer. Obrigado. E especialmente a você, nosso espectador, que esteve com a Gazeta do Povo até agora, na última análise. E eu reforço o convite para você. Seja assinante da Gazeta, apoie o nosso jornalismo independente. Muito obrigado, até o nosso próximo encontro.